É uma alegria estar aqui, poder compartilhar esse momento contigo. Eu fiquei olhando os pais ali das crianças babando, né? E eu lembrei do Joaquim e a gente fica numa alegria tremenda quando o nosso filho decora um versículo, quando fala mais ou menos, falou a palavra de Deus, a gente já fica todo feliz. E quem não tem filho ainda vai chegar nesse dia e você vai ver quão legal é ter um filho que busca a Deus e que está caminhando com Deus. Essa manhã eu queria falar contigo sobre o desafio de permanecer. O desafio de permanecer. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir no livro de João, capítulo 15, versículo 1. A gente vai estar lendo esse texto. E essa semana eu estava pensando no meu momento de meditação, e a gente está num momento de expansão da nossa igreja, a gente está num desafio, e eu não sei se você já olhou para o lado, mas se você puder dar uma olhadinha e ver que essa igreja está lotada, pode dar uma olhadinha assim, ó, em volta, e está explodindo de gente, a gente está colocando cadeirinha, que agora as crianças saíram, mas há pouco aqui, quando estava passando o vídeo, não tinha um lugar aqui nessa igreja, muita gente participando, frequentando, e a missão sendo cumprida, a palavra de Deus sendo levada, e pessoas se convertendo, pessoas tomando a decisão de frequentar uma igreja e também uma decisão de seguir a Cristo. Mas no mesmo momento que a gente tem vivido isso e tem visto pessoas se convertendo e pessoas frequentando a igreja, eu me lembro de muitos que já passaram por aqui. Muitos que talvez, se você pensar um pouquinho, algum amigo seu que vinha aqui, algum colega, algum conhecido que já passou, já frequentou, e infelizmente, ou por algum motivo que a gente não sabe, hoje ele não está aqui. Não está aqui nesse culto, mas hoje ele não está aqui frequentando, ou se perdeu pelo caminho, ou algo o fez deixar de seguir esse caminho. E eu quero celebrar a sua vida, porque hoje você está aqui. E que você possa falar para a pessoa do seu lado: que bom que você está aqui. Permaneça aqui. Mas ao mesmo tempo que eu vejo várias pessoas aqui, que eu vejo esse crescimento e pessoas querendo buscar a Cristo, a palavra de Deus, e eu já falei isso em apelo de sonho de Natal, eu já falei isso em apelo de peça, que Deus, Ele tem o tamanho exato do vazio que você tem no seu coração. E talvez você, por muito tempo, viveu lá no mundo, talvez você por muito tempo viveu uma vida longe de Deus, e aí você tomou uma decisão de entrega, uma decisão de uma caminhada com Deus, você começou a entender aquilo e tomou um passo de fé, e num primeiro momento, o amor de Deus preencheu o seu coração, a palavra de Deus veio e te trouxe um fogo no seu peito, algo diferente, algo que você não sentia. E alguns de vocês pode ser que estão nesse momento, a palavra de Deus chama isso de primeiro amor, e esse amor, o ideal seria ser um amor contínuo, esse primeiro amor continuar. Mas muitos, mesmo depois de uma conversão, mesmo depois de ter sentido esse primeiro amor, mesmo depois de ter colocado algo nesse vazio, quando a caminhada continua, quando você sai da igreja, depois daquele momento de decisão, quando vem o dia a dia, quando vem os problemas do dia a dia, para muitos esse vazio volta. E vir à igreja e caminhar com Cristo se torna não algo de prazer, mas algo de rotina. Algo que você vem porque você sabe que tem que vir. Você vem no domingo porque você sabe que tem que estar no culto. Você até faz ministério ou serve de alguma maneira porque você entende que é certo. Mas você tem um vazio dentro de você. Ou você tem algo que ainda você busca. Ou você tem algo que ainda precisa preencher. E parece que aquilo que a gente falou, que só Jesus poderia preencher aquilo que falta na sua vida, você consegue preencher isso, mas com a rotina, com o caminhar,
com o avançar da vida com Deus, ou com o avançar da sua vida, aquilo volta a te assolar, volta a te assustar. E hoje eu queria falar sobre esse desafio de permanecer, mas não permanecer de vir numa igreja, não permanecer de estar aqui no culto, não permanecer de ter uma vida religiosa, mas sim o desafio de permanecer com Deus. Claro que sim, a igreja entra nesse meio, o servir entra nesse meio, o participar do culto, participar da celebração, participar da ceia, participar daquilo que a igreja oferece, faz parte disso. Mas o permanecer em Deus vai muito além disso. Eu queria abrir com você então em João 15, se você tiver com a sua Bíblia pode abrir, se você não tiver, a gente vai acompanhar aqui. João 15, fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Gente, para quem não sabe o que é videira, todo mundo sabe o que é videira aqui? Sim? Eu tive um tempo na minha vida que eu não sabia o que é uma videira. Eu depois fui pesquisar e falei, por que não colocava, eu sou o pé de uva? Porque pé de uva é uveira, né? Ou videira, mas enfim, videira é um pé de uva, para quem não sabe o que é videira, é um pé de uva. E Jesus está falando para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então aqui, você precisa entender que Deus, o próprio Jesus é a videira. Ele fala que o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Uns ramos maiores, outros menores, uns mais ajeitadinhos, outros menos, uns raminho mais novo, outros já mais velhinho, mas todos nós aqui somos ramos. E essa palavra me chama muita atenção, porque tem pontos interessantes aqui. Primeiro, sobre estar ligado à videira. O ramo só tem vida se ele estiver ligado à videira. A função do ramo, dar fruto. O que acontece se não dá fruto? Cristo corta, o Pai corta. E também a gente é podado para que a gente possa crescer. Então, voltando sobre o desafio de permanecer, eu não sei em que estágio da vida cristã você está aqui. Eu não sei se você estava passando na igreja hoje aqui e resolveu entrar, se alguém te convidou e você veio na primeira vez aqui, se você já tomou uma decisão e você está no início de uma caminhada, ou se você, como muitos aqui, tem uma vida cristã já de 10, 15 anos, 20, 30 anos. Mas você precisa estar ligado à videira e você precisa estar cumprindo a missão do ramo, que é dar fruto. E o segredo de permanecer, segundo esse texto, eu consigo destacar 3 pontos, que é o que eu quero conversar com você. Como permanecer ligado à videira, como dar fruto e como se alimentar dessa videira. Estar aqui é fácil. Estar aqui talvez... Felipe, você não sabe o que eu passei para estar aqui hoje. Mas eu quero te falar que o que você passou aqui para estar aqui hoje não vai se comparar ao que você vai precisar passar para estar com Cristo um dia. O que você vai precisar mudar com a ajuda de Cristo, o que você vai precisar enfrentar de provação. E às vezes a gente até brinca que, quem gosta de futebol aí, quem gosta de futebol, homens gostam de futebol, ser o melhor do mundo não é tão difícil. Ser o melhor do mundo não é tão difícil. O difícil é permanecer o melhor do mundo, né? Quem que é o melhor do mundo agora do último ano aí? Quem sabe? O homem que sabe? Modric. Você vê como não é tão difícil ser o melhor do mundo no futebol, que o Modric foi, né? Agora, permanecer no topo, que é difícil. A gente teve aí uma hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi, mas acabou, já era para eles. Vão ganhar mais um ou outro e acabou. Mais difícil é você se manter no topo do que você chegar até o topo. E eu tenho um pastor amigo meu que fala que na vida cristã você sempre está crescendo,
Você sempre está crescendo. Você vai. A hora que você chegar num topo e achar, agora tá bom, é o momento que você vai começar a descer. Que você vai se acomodar, que você já vai pensar que já teve experiência com Deus. Então eu não sei em que nível dessa caminhada você está. Mas uma coisa eu sei, assim como eu, você está em crescimento e você ainda precisa de crescimento. Quando que vai acabar isso? Quando a gente for para o céu, se a gente for arrebatado ou não, se a gente morrer ou não, enfim. Isso vai acabar lá. Que aí lá no céu sim a gente vai estar pleno, com uma nova criatura, um corpo novo e estando na presença de Deus. Mas por enquanto a gente precisa permanecer. 3 pontos então sobre permanecer. Primeiro, que eu quero falar com você. Receber. Poxa, parece tão simples, mas para você ser, você precisa receber. O versículo que a gente leu fala assim, ó: todo ramo que estando em mim. A gente está falando de, para você ser, para você dar fruto, para você permanecer, primeiro você precisa receber. A palavra de Deus lá em Efésios 2:8 fala: se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Então, o receber é de graça, gente. A salvação vem pela graça mediante a fé. Você, para permanecer, primeiro você precisa ser. Sabe por quê? Porque para experimentar o que Deus tem para você, você tem que ter tomado essa decisão. Infelizmente, pode acontecer de você estar frequentando, de você vir numa igreja, e muitas vezes a gente ouve de irmãos novos na fé, fala assim: depois que eu entrei para a igreja, Deus mudou minha vida. Não, depois que você entrou para a igreja, não. Mas sim depois que você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Claro que a gente entende a maneira que é falado, mas estar na igreja, e aí eu peço para você agora, sondar o seu coração, se você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Estar na igreja não significa permanecer em Cristo ou permanecer na videira. Estar na igreja, sim, é algo bom, mas não quer dizer que todos aqui são salvos. Esperamos que sim. Esperamos que todos aqui tiveram uma decisão com Cristo. Esperamos que todos aqui reconheceram que precisam de um Salvador. Mas estar aqui não é o suficiente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Estar aqui não é o suficiente. É um primeiro passo. E eu acho muito legal que o receber parece algo simples, mas já lá no tempo de Cristo era difícil, pois muitos rejeitaram. E a palavra de Deus fala assim em Mateus 4:18-20: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 discípulos irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Ele está ofertando: vem, siga-me, me receba. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eram homens que tinham o que fazer. Deus não parou na pracinha, ali no São Jofre, viu os caras sentados lá, sem nada o que fazer. Não tem o que fazer? Vem comigo aqui. Não, eram pessoas ocupadas. E eu creio que vocês, cada um aqui tem sua ocupação de vida, tem muita coisa para fazer, mas Jesus está falando para você: me siga, me receba. E muitas vezes estamos na igreja e não o recebemos porque não estamos dispostos, no mesmo instante, a deixar a rede, a deixar aquilo que nos prende, a deixar a mágoa, a deixar o rancor, a deixar a tradição, a deixar a religião, para seguir a Cristo. É preciso tomar uma decisão. Pedrão podia ter falado: peraí, Deus, estou pegando agora aqui um dourado. Não sei se não dá para pescar dourado com rede, né, gente? O pessoal que pesca aí, dá para pescar ou não? Sim ou não? Só pega sardinha com rede. Peraí, Deus, não dá agora, eu estou pescando aqui, espera, o pessoal está esperando a janta, eu tenho que vender. Não. Largaram as redes e seguiram.
Você já tomou essa decisão com Cristo? Você já largou aquilo que precisava largar? Você já falou: Deus, eu quero ser seu filho, eu entendo, e eu largo o que for para te seguir. A palavra de Deus fala em João: contudo aos que receberam e creram em seu nome, deu o direito de ser filhos de Deus. Aos que receberam. Jesus não vai forçar você a ser filho dele. Jesus não vai colocar uma arma na tua cabeça, não vai arrebentar a porta, não vai destruir sua vida para você aceitar ele. Coisas podem acontecer que te levam mais próximo de Deus e talvez você conseguir entender, e a gente usa até a expressão, às vezes não foi pelo amor, mas foi pela dor, mas nada é forçado na vida com Deus. Principalmente a salvação. A salvação é algo de graça que foi dado a você e você precisa querer receber. Então, quando eu falo do desafio de permanecer, Felipe, mas o que você está falando? Eu já aceitei a Cristo, eu já estou aqui na igreja, mas talvez você possa estar levando a vida com Deus, mais ou menos, fazendo por disciplina, vindo, e não sentindo aquilo que você já sentiu, ou nunca sentiu, ou aquele vazio ainda está dentro do seu coração, porque você não o recebeu. Como que a gente vai medir isso? Isso é individual de cada um. A palavra de Deus fala sobre frutos, sobre a pessoa gerar frutos, mas nem isso a gente consegue colocar numa régua e medir. A palavra de Deus fala que fizeram milagres em meu nome, mas o Senhor não os conhece. Isso é individual de cada um. E você precisa ter essa certeza. Hoje de manhã o pastor Jefferson falou sobre vida após a morte. Você precisa ter a certeza que a hora que o seu coração desligar, que a hora que a sua vida acabar, você vai estar ao lado de Deus. Isso tem que estar queimando no seu coração. Se você tem um medo da morte, se você não sabe para onde você vai, se você está nessa dúvida ainda, será que você tomou essa decisão? Isso tem que estar queimando no seu coração. Na meditação dessa semana passada, tinha um ponto que falava sobre céu, sobre a nossa morada ser uma morada eterna e não uma morada terrena, que isso aqui vai passar e vai acabar. E às vezes a gente coloca o céu como algo muito distante, e por muitas vezes porque a gente não consegue imaginar aquilo que Deus preparou. Mas a gente tem que só lembrar que a gente é embaixador de Deus aqui nessa terra. A gente só está de passagem, que a vida verdadeira vai ser lá. E eu quero te perguntar, você já tem certeza dessa sua vida verdadeira? Não adianta investir tudo nessa terra, porque isso vai passar. Acho que o mais velho aí hoje vai viver 100, 120 anos. O que é 120 anos na história da humanidade? Daqui 100 anos eu me arrisco a falar aqui que ninguém vai estar aqui. E aí? Aonde que você vai estar? Você tem certeza dessa sua salvação? Isso tem muito a ver com permanecer, gente. Quando você tem certeza para onde você vai, quando você tem certeza da sua morada eterna, qualquer coisa que você passe aqui, vale a pena. Qualquer coisa que você enfrente aqui, vale a pena. Sobre permanecer, o segundo ponto que eu quero falar contigo, é que na vida cristã, a gente precisa, além de receber a Deus como nosso Senhor e Salvador, e entender isso, e garantir uma salvação, e saber que no futuro você vai estar com Deus, você precisa se alinhar ao que a palavra de Deus fala. Fica muito claro aqui, Jesus, e você precisa entender um pouco esse texto, qual é o conceito desse texto. Jesus está falando para os seus discípulos, pouco antes da sua morte, ele está falando sobre a vida eterna, sobre o reino, sobre o que eles teriam que fazer dali para frente, e ele está falando de uma missão que os discípulos teriam que ter, e mais para frente ele fala que os discípulos já estão preparados para isso, e ele está falando assim, todo que dá fruto ele poda, e um pouquinho antes ele fala, aquele que não dá fruto ele corta fora, mas o que dá fruto ele poda para que dê fruto, mais fruto ainda.
E você precisa entender que quando você está numa caminhada com Deus, quando você está numa igreja, quando você decide estar nessa família, que hoje a gente chama de família de Deus, mais centrada na nossa comunidade, como a Nova Igreja Batista, mais centrado ainda como a Nova Igreja Batista do segundo culto, que são vocês. Você precisa entender que você precisa se alinhar ao que a palavra de Deus fala. Assim como é um manual para um eletrônico, para algo novo que você compra, e homens odeiam o manual, né? Homens sabem montar as coisas. E se vem um móvel, ele monta e sobra uma peça, o fabricante que mandou errado. Porque ele sabe montar. Não veio furo na peça. Assim como o manual é para o móvel, para o eletrônico, assim a palavra de Deus é para a nossa vida. Você quer permanecer? Você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Você não pode ser a mesma pessoa que tomou uma decisão com Cristo, por melhor pessoa que você seja. Pela pessoa mais caridosa, mais legal, mais amorosa, mais alegre, pela melhor pessoa que você seja. Você não pode ser a mesma pessoa quando toma uma decisão com Cristo, do que a pessoa que vai ter uma caminhada com Deus e no final da sua vida, você não pode ser a mesma pessoa. Porque a palavra de Deus fala que você é uma nova criatura. Que antes, por melhor que você seja, você era controlado pela sua carne, pela sua vontade, pelos seus desejos. E agora não, agora você é controlado pela palavra de Deus. Ou é ou não é. Não tem meio termo na vida cristã. Eu sou mais ou menos crente. A gente brinca lá no curso de finanças, fala sobre dinheiro, e quando a gente... Brinca não, né? A gente ensina que se Deus não é senhor do seu dinheiro, que a grande maioria aqui trabalha 8 horas para conseguir aquele dinheiro. Se Deus não é senhor de 1/3 do seu dia, e aí refletindo na sua vida, 1/3 da sua vida, Ele não é senhor da sua vida. Ou você é ou você não é. Não tem como você ser meio palmeirense e meio corintiano. Você tem que ser 100% palmeirense. Entendeu? Não dá para ser. Não dá para você ser meio flamenguista e meio fluminense. Você tem que ser 100% palmeirense. Ou você é ou você não é, gente. Ou você é cristão ou você não é. Você recebeu. E por isso que eu falo que a salvação é difícil você falar e você ser juiz na vida de uma pessoa e falar essa pessoa foi salva ou não foi salva. Porque muitos podem passar por aqui, podem fazer grandes coisas e não ter tomado uma decisão com Deus. Mas quando você toma uma decisão verdadeira e genuína com Cristo, você precisa se alinhar ao que Ele fala. Por quê? Porque Deus faz isso na sua vida. Ele vai podar. Se você era um cara que se irava por qualquer coisa, que brigava no trânsito, que xingava todo mundo, que, não podia dar uma buzinada para você. Se você é uma pessoa um jovem que colava na escola, que mentia. Se você é uma pessoa que fazia tudo ao contrário da palavra de Deus, que não tinha filtro nenhum no seu olho, que você assistia o que quisesse na cabeça, que você ouvia coisas imorais, a partir de agora você precisa ser diferente. Vai ser de uma hora para outra? Não. Vai ser um processo de Deus na sua vida. O que isso tem a ver com permanecer? Vai ser muito difícil você estar dentro de uma igreja bíblica, uma igreja que ensina a palavra de Deus, uma igreja que te ensina a crescer. Vai ser muito difícil você estar numa igreja dessa e conseguir ficar se você não quer crescer, se você não quer se alinhar com a palavra de Deus, se você não quer fazer o que a palavra de Deus manda. Eu trouxe alguns versículos que falam, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Prova de amor, obediência. Se alguém me ama, faz o que Deus manda. Se você quer ser meu amigo, obedeça os meus mandamentos. Jesus é o dono da bola, gente. É o dono da bola. É assim, você quer jogar no meu time? Faz o que eu estou falando para você fazer. Resumidamente é isso. Mas isso tem uma recompensa. Não só no eterno, mas também aqui. A palavra de Deus fala, o que furtava, não furte mais. Se for a sua situação, então, a partir do momento que você recebeu, você tem que parar de furtar. Vai pedir aconselhamento. Vai pedir ajuda para alguém, para o seu líder de grupo.
A palavra de Deus fala, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, só aquilo que for para edificar. E aí, o que está saindo da tua boca? Esses dias eu fui falar um negócio no GA, e eu fui começar a falar e eu parei. E aí eu falei, não passou na peneira. Não passou na peneira. E aí uma pessoa pegou e falou assim, deixa eu falar um negócio então que eu não tenho peneira. Que ela não sabia o que era peneira. Depois a gente explicou para ela. É verdade aquilo que você vai falar? Vai edificar ou não? A pessoa que você vai falar está presente? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. A sua vida precisa ser diferente. Para você permanecer, você vai precisar mudar. Você vai precisar se adaptar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala para você se adaptar. Porque a palavra de Deus fala para você mudar. Vocês sabem a vida que vocês viviam, ou que vivem, ou que viveram no passado. Vocês sabem o que o mundo está lá fora. Vocês sabem aquilo que talvez a sua vida, Deus tenha te guardado de alguma maneira e você não tenha passado por tanta provação. Mas tem gente aqui que sofreu abuso, tem gente aqui que não teve referência de pai, tem gente aqui que foi ensinado a ser ganancioso desde criança, tem gente aqui que foi ensinado a não amar o outro porque o outro só quer se aproveitar de você. E aí? Você precisa mudar. Você precisa deixar Deus te podar. Quem entende um pouquinho de planta, que não é o meu caso, mas eu já vi alguma coisa disso, para uma planta crescer bem e crescer forte e firme, precisa dar umas podinhas de vez em quando. Estou certo ou estou errado? Fala que eu estou certo, por favor. Precisa cortar um pouquinho, às vezes é necessário, a gente até ensina num com Deus ali, é necessário cortar até uma coisa que era boa, até algo que você acha que, mas eu sou muito perfeccionista, isso é algo muito bom na sua vida. Será que é algo muito bom na sua vida? Para você continuar e permanecer com Cristo, você precisa se alinhar ao que a palavra de Deus fala. Eu gosto desse texto, e esse texto falou muito comigo nessa semana. E esse versículo era um versículo que eu nunca tinha parado para entender a profundidade desse versículo, que é João 15:3. Nesse mesmo contexto de videira, de ser podado, de ser cortado fora, Jesus está ali falando com os seus discípulos, e ele fala a seguinte frase para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E eu fico pensando, e me martelou muito esse versículo essa semana. Como Jesus fala para os discípulos que eles já estão limpos. Uma hora depois, um dia depois, Pedro ia negar ele. A galera ia fugir com medo de morrer. Aquele grupo que andou com ele não estava disposto a pagar o preço de sangue por amor à palavra de Deus. E eu fico pensando, Jesus falando para eles: vocês já estão limpos. E eu vejo uma disposição aqui dos discípulos em não serem perfeitos. E eu vejo que Deus não busca pessoas perfeitas. Ele busca cada um de nós, nas suas limitações, nos seus erros, nas suas fragilidades. Mas Ele busca um coração que está disposto a se alinhar com Ele. Eu acho incrível Jesus falando: vocês estão limpos pela palavra. Quem mais absorveu essa palavra de Cristo foi os seus discípulos. E eu vejo uma missão do próprio Jesus Cristo. A gente estava conversando com o pastor Cristo, com o pastor Eduardo, que Jesus tinha como missão colocar esse amor pela obra para esses discípulos. Não só vir aqui e morrer por cada um de nós. Claro que isso foi a maior obra e a maior consumação, e se não fosse por isso a gente estava condenado até hoje. Mas Jesus tinha que colocar no coração desses discípulos que, se fosse necessário morrer pela obra, eles precisariam morrer. Porque foi através deles que essa palavra chegou a cada um de nós hoje, gente. E Jesus olha para esses discípulos, um traidor,
E mais 11 lá que na hora que o bicho pegou eles correram, a primeiro momento, e fala: vocês já estão limpos. E eu quero falar o que Deus pode estar falando para você essa manhã. E que você talvez não aceite isso, mas que você vai entender se você se deixar alinhar por Deus. E Deus está falando para a sua vida: você já está limpo, se você quer buscar essa palavra. Você já está limpo se você deseja estar nessa caminhada. Você já está limpo se você deseja obedecer o que a palavra de Deus fala. Quem que limpou a vida desses discípulos? A palavra de Deus, a palavra que Jesus falava para eles. E aí, pronto, acabou? Vocês já estão limpos? Acabou? Não. Segue. Que agora, e para mim é uma das cenas mais marcantes, quando Pedro volta e Jesus vai lá e dá a chance dele voltar para o ministério e chama ele de novo, e aí eles estão dispostos a morrer por Cristo. E eles pagaram, eles entenderam o que era esse morrer. 11 deles morreram por amor à obra. E João não morreu martirizado, mas morreu também fazendo e cumprindo a obra de Deus. E Deus está falando para você: você já está limpo se você buscar a palavra de Deus. Agora, isso você precisa querer. Semana passada a gente fez aquela peça dos vasos, o pastor falou sobre Romanos 12:2, sobre a palavra entrar no seu coração, sobre você se amoldar, não ao padrão do mundo, mas ao padrão de Deus. Isso você tem que querer, gente. Não tem como eu chegar para você e você falar: você precisa mudar, e mude agora, e eu vou ficar em cima. Claro que líderes vão te ajudar, Deus vai te ajudar, mas você precisa ter essa dependência de Deus. E isso gera permanência. Isso é permanecer, é saber que por si só você não consegue melhorar, mas por Deus você consegue. E a hora que você acha que está tudo bom, que você já conseguiu resolver sua vida, que você já não é mais tão irado quanto você era, que você não é mais tão orgulhoso quanto você era, Deus te dá algo novo para você lutar. Vamos mexer agora nessa outra parte, vamos mexer nesse outro espinho. E quando isso vai acabar? Lá no céu. O sofrimento é um instrumento de Deus para você permanecer firme na palavra dele. Não reclame se você está sofrendo. Talvez porque você está sofrendo, você busca mais a Deus, você ora mais a Deus, você faz jejum, você vem mais na igreja, você lê mais a palavra dele. Ele está te podando. Ele está te podando para que você dê mais fruto ainda. Lembra que vida com Deus você está crescendo. Continua Deus deixar trabalhar na sua vida. E por último, para você permanecer, você precisa compartilhar. João 15,5, um pouquinho à frente desse texto, fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Compartilhar vida, compartilhar tentações, compartilhar problemas, compartilhar vitórias. O que a gente faz lá no GA? Geralmente depois do louvor, do aviso, enfim, o que você tem? Um momento de... Vamos lá, mais forte, só os que vão no GA, momento de... E eu acho incrível como Deus fala na nossa vida através do compartilhar. Volta e meia, eu e a Nay, a gente conversa, como a gente é abençoado pelo que Deus faz na vida do outro. Quem estava no acampamento de homens aqui? Teve testemunhos incríveis no acampamento de homens, testemunhos impactantes, mas eu quero fazer um recorte em relação ao Luau. Incrível Luau, com os momentos de gratidão, de compartilhar daqueles homens. E eu conversava ontem sexta-feira com um homem do meu GA, e a gente falando como o nosso problema é pequeno em relação ao problema de algumas pessoas que estão enfrentando. Mas como isso nos dá ânimo para continuar. A vida com Deus, gente, não é feita só para viver, ela é feita para conviver. Porque senão, se você aceitasse a Cristo, você era arrebatado na hora.
Mas não, Deus te deixa na terra e na igreja para você abençoar a vida do seu irmão. Eu separei aqui alguns versículos que falam uns aos outros. A palavra de Deus fala: dediquem-se uns aos outros, amem uns aos outros, orem uns aos outros, exortem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, levem fardo uns aos outros, perdoem uns aos outros, sejam hospitaleiros. Não dá para ser cristão dentro de uma bolha. Você quer permanecer nessa caminhada por 10, 20, 30 anos até Deus te levar? Você precisa de outra pessoa. Você precisa de pessoas que vão te auxiliar nessa caminhada. Você precisa compartilhar a sua vida com os outros. Como que você compartilha a vida? Compartilhando tempo, compartilhando finanças, compartilhando experiências, compartilhando vitórias, compartilhando problemas. Eu nunca imaginava um monte de coisa na vida daqueles irmãos que estavam naquele acampamento. E aquilo me edificou de uma maneira. Se você não vai num GA, eu quero te incentivar, que você está perdendo algo de Deus para a sua vida. Eu ia falar o melhor, mas não tem melhor na caminhada com Deus. Mas você está perdendo a comunhão. Porque aqui, com 500 pessoas dentro do culto, você vai dar: oi, beleza, aí, será que chove? Será que chove? Tal. Daí você vai para o outro: oi, beleza, aí, vai chover essa semana? Não vai. Não tem como compartilhar a vida em 5 minutos antes do culto e 5 depois. Você vai compartilhar a vida no seu GA, você vai compartilhar a vida marcando algo com alguém. Você precisa conviver para viver. Ame a Deus e ame seu irmão. Ame a Deus na vertical e ame a Deus na horizontal. Ame seus irmãos na horizontal. É impossível amar a Deus na vertical se você não amar os seus irmãos na horizontal. Como você ama a Deus que não vê? Como você diz que ama a Deus que não vê se você não ama o seu irmão que está do seu lado? Para você permanecer, você tem que estar unido. É aquela velha historinha da brasinha na churrasqueira. Se você tirar uma brasinha e deixar de lado, ela vai ser a primeira a apagar. Agora, se ela estiver unida com os outros, até aquele que não tem fogo vai incendiar. Para você permanecer nessa caminhada até o fim, você precisa de pessoas. Você precisa entender que a igreja faz parte da sua vida. A igreja não físico, não parede, mas igreja pessoas, que através de pessoas, como ferro afia o ferro, o homem vai afiar o homem. Quanto eu cresci nessa igreja, gente. Hoje a gente vai fazer 15 anos de igreja. Eu louvo a Deus porque com 12 para 13 anos minha mãe fez eu vir para a igreja. E um pouco depois eu tive uma decisão com Cristo. E como eu cresci com pessoas. Alguns sabem da minha história, e eu perdi um pai quando eu tinha... Um pai, né? Ou meu pai, né? Não é um pai, eu perdi meu pai. É porque eu tenho várias pessoas que eu considero como pai, enfim. Mas eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. E eu não vou falar que eu entendo o porquê, mas Deus me deu tanto pai nessa igreja, que eu tenho excesso de pai já. Pastor Jefferson, César, vários Césares, né? De pai, mais um monte de gente que são homens que me influenciam a ser melhor, a ser uma pessoa melhor, junto com a palavra de Deus. Você precisa dessas pessoas, e você precisa ser canal de bênção na vida de pessoas. Felipe, eu não tenho nada para dar. Felipe, minha vida, você não sabe o que eu passo. É isso que eu preciso saber. É isso que as pessoas precisam saber, o que você passa, qual é a sua história, o que você luta, para junto a gente chegar e cumprir a nossa missão. Esses discípulos que Deus fala que eles eram limpos, depois da morte de Cristo eles entenderam que eles se precisar for dar a vida por Cristo, eles dariam. Que eles tinham uma missão de vida, que aquilo tudo que Jesus fez com ele, caminhou, foi na festa, orou, dormiu, acordou, lavou o pé deles, tudo aquilo era exemplo para eles fazerem lá fora. E eu estou falando aqui, falei muito sobre compartilhar dentro da igreja, e tenho compartilhar a palavra de Deus também fora. Você
ganha força dentro dessas 4 paredes. Você ganha força lá no seu GA. Você ganha força com os teus irmãos. E um segurando o outro. Para você poder levar a palavra de Deus. Só que a gente cria muita desculpa para isso. A gente conversou no GA também essa semana em cima da meditação. Eu não posso, eu não sei como falar. Eu não... várias barreiras. Eu não. Calma. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele agir. Compartilhar a vida. Para você permanecer na palavra de Deus, você precisa receber. Você precisa alinhar a sua vida com Deus. E aí a gente pode abrir para vários leques. Você sabe o que você precisa melhorar com Deus. Você sabe os pecados que ainda você comete. Você sabe aquilo que você precisa pedir perdão. Mas Deus não está procurando alguém perfeito. Falha a gente vai ser, a gente vai pecar. Mas Deus está procurando um coração arrependido e que quer falhar menos. E você precisa compartilhar a vida, compartilhar a experiência, compartilhar gratidão, compartilhar seu tempo em ministério, compartilhar sua finança, compartilhar seus problemas e compartilhar a palavra de Deus com os outros. Para terminar, eu queria... A banda, se quiser subir, já pode subir. Eu quero terminar com um texto de Mateus 19, 21, a história do jovem rico. E essa história, já tirei muitos ensinamentos com essa história. E para mim, eu vejo claro receber, alinhar e compartilhar ali naquela história. Se você não conhece a história, um jovem rico chega para Cristo e pergunta: como eu consigo a vida eterna? Como eu faço para ter a vida eterna? E Jesus responde para ele: olha, obedeça os meus mandamentos. E aí ele dá alguns exemplos de mandamentos: honrar, amar a Deus, honrar o Pai, enfim, alguns mandamentos ali. E esse jovem vira para Cristo e fala: eu já faço tudo isso. E talvez seja a sua situação nessa igreja hoje. Felipe, eu já estou fazendo muita coisa. Eu já estou obedecendo, eu já estou servindo, eu estou até tolerando uma pessoa ou outra, eu até pedi perdão de algumas coisas, eu estou obedecendo, mas ainda você está com aquele vazio, que você pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus fala para aquele jovem: falta uma coisa. E ele usa uma palavra perfeito, que se você for pegar, na tradução é completo, enfim, ele fala para esse jovem: falta uma coisa, venda todos os seus bens, dê aos pobres e siga-me. Foi a mesma proposta, e às vezes a gente fica conjecturando sobre dinheiro, enfim, foi a mesma proposta que Jesus fez para Pedro. O que Pedro tinha de mais valioso? A rede, o barco. Ele está falando a mesma coisa para esse jovem: venda o que você tem e siga-me. Ele está convidando ele para ser um discípulo, para seguir a Cristo. E esse jovem não estava disposto a compartilhar. Ele não estava disposto a largar aquilo que ele precisava largar para seguir a Cristo. E talvez você possa estar aqui nessa igreja. Você está obedecendo, você está tendo uma caminhada, mas ainda você não tem essa certeza da salvação. Você não tem a certeza de que você já tem uma decisão com Cristo. E eu quero te falar: se você não tiver essa certeza, vai ser difícil você permanecer. O que Deus está falando para você agora? O que você precisa largar? Ou o que você precisa compartilhar? Será que você precisa se envolver mais? Será que você precisa compartilhar seu tempo? Será que seu foco está só em dinheiro? Será que seu foco está só em coisas, em bens, em relacionamentos? O que você precisa compartilhar? Indiretamente, esse jovem estava abençoando pessoas se ele vendesse essa propriedade. Jesus fala: venda e dê aos pobres. Mas o dar aos pobres é só algo pequenininho daquilo que ele perdeu. O que será que você está perdendo porque você não quer compartilhar? Quero te convidar a ficar em pé, a cantar essa canção, e que você possa fazer um check-up da sua vida aí. Será que você já recebeu?
Será que você já alinhou? Será que você está compartilhando? O que está te impedindo de chegar a Deus? Eu queria te convidar a baixar sua cabeça agora. E se você ainda não está conseguindo permanecer firme com Deus, eu queria que você pensasse, se você ainda não recebeu Ele, se falta você alinhar ou se falta você compartilhar. E eu queria te ajudar agora, nesse momento, com uma oração. Se você não tem essa certeza para onde você vai, se você está aqui dentro e você não vive essa plenitude com Deus, se esse amor verdadeiro não está ainda no seu coração, eu queria te ajudar numa oração. Que você baixasse sua cabeça e repetisse assim: Senhor Jesus, eu quero te sentir, Pai. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Me ajuda a permanecer firme contigo. Me faça uma nova criatura. E que um dia eu possa celebrar a vida eterna contigo. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa, se você fez essa oração de entrega, não tenha vergonha nesse momento. Se você fez essa oração, levanta sua mão bem alto assim, ó, bem alto, que eu quero te conhecer. A gente vai cantar de novo esse refrão. E eu queria fazer uma oração aqui na frente com você. Você que tomou essa decisão de receber, e você também que não está conseguindo se alinhar com a palavra de Deus, eu queria te convidar aqui na frente. A gente vai cantar o refrão de novo, para a gente fazer uma oração de dependência a Deus. Vamos orar. Não tenha vergonha, pode vir aqui na frente. Parabéns pela coragem de estar aqui na frente. Parabéns por você estar falando para Deus: Deus, eu quero permanecer contigo. Essa caminhada não é fácil, mas é possível. Vamos orar. Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui na frente, Pai. Aos que receberam o Senhor como Senhor e Salvador, Pai, que o Senhor possa se manifestar na vida deles, que eles possam continuar nessa caminhada, Deus. E aqueles que estão aqui, Pai, com o coração pedindo a sua ajuda, Deus, pedindo essa ajuda de permanecer, que por muitas vezes, Pai, pensaram em desistir, pensaram em largar a mão, Pai, da tua caminhada, Deus, que o Senhor renove as forças deles, Pai. Que o Senhor dê força para eles se alinharem, para te obedecer, Pai. Que eles possam experimentar a sua mão, Deus. E que o Senhor não nos livre, Deus, de ser podado, Pai, mas que a gente possa reconhecer a sua mão na nossa vida, Pai. E que todos aqui possam dar frutos, Deus. Que a gente possa mostrar e compartilhar aquilo que o Senhor quer na nossa vida, Pai. Cuida de cada irmão aqui, Pai. Não deixe o inimigo distrair. Não deixe o inimigo roubar essa decisão na vida deles, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Pai. Que a gente possa estar firme nessa caminhada. E que essa igreja possa ajudar esses irmãos nessa caminhada, Pai. Que logo, logo a gente possa se encontrar, Deus, e celebrar essa vida eterna, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Todos aqui, gente, continuem firmes nessa caminhada. Procurem pessoas que possam te ajudar. Procurem um grupo de amigos. A gente está junto nessa caminhada. A gente não está sozinho. Vocês têm pessoas para te ajudar. Amém.